nossa convidada esta semana é a Comissária Europeia para a Estabilidade Financeira e Mercado de Capitais, Maria Luísa Albuquerque. Ela admite que os cidadãos europeus estão a perder dinheiro com depósitos a prazo nos bancos por causa da inflação e por isso mesmo defende que deve haver aplicações financeiras de médio e de longo prazo, mesmo com algum risco. Defende também que deve haver um movimento de consolidação da banca e explica o plano da União para a poupança e investimento. Senhora Comissária Europeia Maria Luísa Albuquerque, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Vamos naturalmente começar pelo plano da União de Poupança e dos Investimentos, SIU, Savings and Investment Union, que é apresentado por si, e vou citar, como uma iniciativa-chave para dar maior poder aos cidadãos e às empresas para um futuro mais próspero. Em termos práticos, para o cidadão comum, de que forma é que esta ideia e este plano de Bruxelas deve ser mais do que uma boa ideia? É uma ideia que tenta partir do cidadão, do interesse do cidadão, criar oportunidades para que as pessoas que poupam, para que tenham oportunidades para que essas poupanças sejam aplicadas com um retorno mais elevado. Sobretudo quando pensamos em poupanças de longo prazo, quando pensamos em poupanças para a reforma, para que esse retorno seja mais elevado. Ao mesmo tempo, ao canalizar essas poupanças para aplicações de maior retorno no mercado de capitais, estamos a favorecer o financiamento das nossas empresas e, portanto, a ajudar a nossa economia a crescer. Na verdade, é um projeto que traz benefícios para todos os agentes, desde os cidadãos às empresas. Mas em termos muito práticos, vamos imaginar que eu estou a poupar para, enfim, para a reforma e, portanto, já pensar também em termos pensionistas, e eu sou um dos 450 milhões de consumidores europeus e tenho poupanças no banco. Como é que eu, dentro dos próximos meses, como é que eu posso aderir, digamos assim, a este plano? Como é que ele se vai materializar? O que nós vamos fazer é emitir uma recomendação aos Estados-membros para que criem uma coisa que se chama uma conta de poupanças e investimentos, através da qual sejam disponibilizados um conjunto de opções de investimento que sejam simples, de custo baixo e que possam satisfazer os interesses de investimento da maior parte dos cidadãos que normalmente não sabem muito dos mercados financeiros, nem precisam de saber. E, portanto, nós queremos que estas contas sejam criadas nos Estados-membros, com incentivos fiscais, para que as pessoas se sintam mais atraídas a este tipo de investimento e possamos começar a mudar a cultura e a forma como as pessoas veem este tipo de oportunidades, e vamos inspirar-nos naquilo que já são as melhores práticas existentes na Europa e que resultaram muito bem nos países onde foram introduzidas. Vamos também recomendar aos Estados-membros que trabalhem para a construção do Pilar 2 e do Pilar 3 das pensões, para que aquilo que são os desafios do envelhecimento possam ser acautelados com o tempo e garantir que as gerações atuais e futuras têm níveis de pensão que lhes permitam manter uma vida confortável na reforma. Vamos tirar dinheiro dos depósitos e vamos aplicar em produtos mais atrativos, mas que têm risco. E as pessoas, como sabe, têm aversão ao risco. Como é que eu posso ter alguma garantia de que não vou perder dinheiro? Eu não assumiria à partida que as pessoas têm aversão ao risco, na medida em que as pessoas jogam, compram criptoativos e, portanto, eu acho que há muita evidência de que a aversão ao risco não é como se diz. Nós vamos recomendar aos Estados-membros que criem estas contas em que os produtos que são oferecidos são, obviamente, adequados ao perfil do investidor de retalho. Mas, sim, de facto, o investimento no mercado de capitais tem risco, não tem garantia de capital. Mas quando falamos de investimentos a longo prazo, por exemplo, para a reforma, ou para qualquer outro objetivo que se tenha daqui a 20, 30 anos, na verdade, aquilo que acontece nos mercados de capitais é que nós vemos muitas vezes flutuações. As cotações sobem, as cotações descem, mas se olharmos no longo prazo, se forem produtos adequados, com um nível adequado de diversificação, a tendência é sempre de valorização no longo prazo. E também é verdade que, deixando o dinheiro em depósito, neste momento as pessoas, na verdade, estão a perder dinheiro por causa da inflação. Estão, numa forma que não se apercebem, provavelmente, porque se nós pusermos 1.000 euros num depósito, no final do período vamos receber esses 1.000 euros mais os euros dos juros. A verdade é que com esses 1.000 euros compramos menos coisas. E é isso que nós queremos dizer quando se diz que se perde dinheiro nos depósitos. Não é perder em
número de euros, mas aquilo que nós conseguimos comprar com eles. É, portanto, uma perda. E isso é, de facto, um desperdício do esforço de poupança dos europeus. E a propósito de economia saudável, se houvesse uma crise semelhante à de 2008, 2009, o setor financeiro europeu está hoje melhor preparado? O setor bancário, em particular, o que foi atingido pela crise de 2008, está claramente melhor preparado. Aliás, nós tivemos um stress test da vida real em 2023, com a falência do Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, com o problema do crédito suíço na Europa, e a verdade é que os nossos bancos passaram muito bem por essa fase de turbulência, o que mostra que toda a nova regulação financeira, o enquadramento que foi criado na sequência da grande crise de 2008, funciona e temos um sistema bancário francamente mais robusto. Mas no caso dos bancos, enfim, conhece bem esta crítica, eles têm tido melhores resultados também porque há uma baixa remuneração dos depósitos e porque têm carregado no valor das comissões. Isto é que é um sistema saudável? O sistema, enfim, a pergunta que me colocou foi como é que nós reagiríamos a uma crise. A questão que me está a colocar é de natureza diferente. Porquê é que a remuneração dos depósitos é baixa? Porque, na verdade, os bancos não precisam de captar mais depósitos para intermediar para a economia. Mais uma vez, as empresas têm muita dívida, precisam de capital. E, portanto, se os bancos não precisam de captar mais recursos para emprestar à economia, têm mais do que aquilo que é necessário, porque é que hão de estar a pagar mais por um recurso do qual não necessitam? Ainda olhando para a banca, naturalmente que defende a liberdade de circulação de capitais na União, mas ela é compatível com posições protecionistas de alguns governos e da própria banca? E estou-me a lembrar naturalmente de um caso mais recente, no país que conhece bem, e eu também, de Portugal, em que o governo português, o Ministro das Finanças, por causa de uma intenção de um banco espanhol em avançar e poder ficar com mais... os bancos espanhóis com mais de 50% da cota de mercado, o governo português já fez saber que não está muito confortável com essa ideia. Isso é uma atitude protecionista ou não? As razões pelas quais nós temos liberdade de circulação de capitais nos tratados. E, portanto, é algo que todos os países que integram a União Europeia concordaram. A liberdade de circulação de capitais que está nos tratados depois enfrenta, de facto, dificuldades na prática. Persistência de barreiras que são desde regimes legais diferentes, regimes de insolvência distintos, regimes fiscais diferentes, atitudes diferentes da parte dos supervisores, enfim, as barreiras são múltiplas e faz parte do projeto da União da Poupança e dos Investimentos trabalhar para retirar essas barreiras. E também há, sim, de facto, atitudes protecionistas muito focadas naquilo que é uma perspectiva nacional. Eu tenho vindo a dizer que nós temos de mudar a forma de pensar e temos que perceber que doméstico é ser europeu, não é necessariamente dentro das fronteiras dos países. A Comissão, como sabe, nunca comenta casos particulares, mas naquilo que diz respeito à questão da banca, nós temos em vigor uma união bancária que envolve já todos os países da área do euro e na qual estão definidas as regras que devem ser seguidas para que haja fusões, aquisições de instituições bancárias. E, portanto, essas regras são definidas no âmbito da União Bancária, são o Banco Central Europeu, ou o supervisor relevante, e as autoridades da concorrência, que têm de se pronunciar sobre qualquer operação em concreto. E não há mais poderes previstos para ninguém relativamente a essa matéria. Mas a senhora Comissária, portanto, em termos gerais e obviamente para o mercado europeu, defende a importância estratégica, digamos assim, da consolidação. Isto porquê? Por causa de termos mais músculo, maior capacidade para enfrentar, por exemplo, a concorrência do mercado norte-americano? Para nós percebermos qual é a dimensão adequada, temos que pensar qual é o nível de concorrência que estamos a enfrentar, qual é que é o mercado relevante. E eu vejo a Europa como competindo no seu conjunto relativamente a outros blocos internacionais. E para nós competirmos com os Estados Unidos, com a China, com os grandes blocos internacionais, nós precisamos de um músculo que representa a Europa no seu conjunto, a União no seu conjunto e não cada um dos Estados-membros de per si. Porque nenhum de nós é suficientemente grande, mesmo os maiores, ou suficientemente poderoso para fazer face a esse nível de concorrência. E, portanto, nesse sentido, nós precisamos de empresas, e bancos também, que sejam capazes de competir nesse espaço, que sejam capazes de competir com as grandes instituições financeiras globais para oferecer melhores serviços, mais serviços,
a preços mais competitivos e ser capaz de servir melhor aqueles que são os interesses da economia europeia. Como sabe, vivemos aqui uma data simbólica, porque 12 de junho de 1985, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Adesão à então CE, portanto à União Europeia. Será que é tempo de os portugueses e outros países se prepararem por uma redução dos fundos? Ou, desculpa a expressão, é inevitável o desmame? Bom, eu lembro-me desse dia 12 de junho de 1985, tinha acabado de chegar à maioridade e, portanto, é um dia que está marcado também na minha memória pessoal e não só na memória coletiva. Hoje é um dia muito importante. A União Europeia constitui para Portugal um passo extraordinário em todas as dimensões, na consolidação da democracia, na forma como nós nos integramos no espaço europeu, naquilo que foi ao mesmo tempo o benefício para Portugal por pertencer à União e o benefício para a União por passar a ter Portugal entre os seus membros. A questão que me coloca dos fundos, nós temos de perceber quais são as prioridades. Onde é que temos as prioridades para fazer a afetação dos recursos que são sempre escassos, por definição. E também perceber que, por exemplo, os fundos destinados à convergência têm a ver com a relação, a distância a que cada um de nós está da média. À medida que entram novos países que vêm de patamares mais baixos, essa média desloca-se e a nossa posição relativa também. Mas, de facto, todos os países que recebem esses apoios retribuem com a sua capacidade de desenvolvimento e de crescimento, e eu diria que a ambição de qualquer país deve ser deixar de ser um beneficiário líquido e passar a ser um contribuinte líquido, porque o que isso significa, na verdade, é que somos mais ricos, que é, julgo eu, aquilo que todos nós queremos e aquilo que a Europa nos tem ajudado a construir. Senhora Comissária Maria Luísa Albuquerque, foi realmente um gosto estar a conversar consigo aqui na Euronews. Muito obrigada e um bom dia.